Muito bom dia para você, segunda-feira, 23 de junho, uma semana bastante importante, afinal de contas, a gente está começando agora uma fase decisiva nesse evento que monopoliza a atenção do mundo inteiro, que é a Copa do Mundo, é aqui no Brasil. O Brasil hoje enfrenta a seleção de Camarões, lutando para ficar em primeiro lugar no grupo. Claro, todo mundo vai acompanhar, todo mundo vai torcer pelo Brasil. Por isso, hoje, de branco e azul, né, para a gente lembrar as cores da nossa bandeira, as cores desse nosso patriotismo que se aflora tanto, né, quando tem um campeonato dessa importância acontecendo. Mais uma vez, a gente pede, né, eu peço para você e lembro a mim mesma que ser brasileiro não é só quando a seleção de futebol entra em campo. É muito gostoso torcer, é maravilhoso poder colocar aquela bandeirinha no carro, né? Vestir a camisa do Brasil, as cores do Brasil, pintar as unhas de verde e amarelo, fazer até maquiagem verde e amarela. Mas não é só agora que a gente leve esse espírito e essa vontade de mostrar que somos brasileiros para sempre, né? Fora esse período de Copa do Mundo. Tomara que o Brasil ganhe hoje, ganhe bonito, que jogue bonito, porque a gente merece esse espetáculo. Não só ganhar, mas merece mostrar para o mundo que nós temos sim um futebol bacana, um futebol arte, um futebol bonito. Porque o que a gente quer mesmo, gente, é viver bem. Olha, a vida agitada, a correria no trabalho, esse trânsito cada vez mais caótico, mas principalmente a violência, né, que parece não ter fim, faz com que a gente, que é pai, que é mãe, que tem filhos, fique numa dúvida tremenda. Como é que eu vou educar essa criança? Que mundo é esse que está se apresentando para ela? Porque dentro de casa a gente consegue, né? Tornar um ambiente bacana, né, protetor, mas e aí? Você não vai ficar com a criança debaixo da sua asa, por mais que você queira. Você tem que botar ela no mundo, tem que mostrar o mundo para ela. Mas e aí? Dá um medo, não dá? Realmente, educar os filhos nos tempos de hoje é um grande desafio, tremendo desafio. E justamente pensando em você que é pai, que é mãe, principalmente aquela mãe, né, aquele pai de primeira viagem, chegou ali o bebê, aí você olha e fala, e agora? Como é que faz? Cadê o manual? Né? Mãe, socorro! Quando a mãe sai do hospital, fala, e agora? Vou ficar sozinha com esse serzinho que depende 25 horas de mim. Né? E é verdade, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a mãe é 80% responsável. Né? Se não for 100%, nos primeiros meses, então é 100% responsável. Haja, né, gente? Haja paciência, haja energia, haja calma e tranquilidade para você realmente se doar, como precisa ser mesmo, né, para essa criança. A produção do Viver Bem convidou duas amigas que viveram e vivem essa experiência da maternidade com uma plenitude incrível. E elas perceberam, são mães de primeira viagem, e elas perceberam esse grau de dificuldade e perceberam mais que muitas outras mulheres, muitos outros homens que se tornaram mães e pais, que mudaram essa configuração da família, né, também enfrentaram essas dificuldades. E aí, fazer o que agora? Como preparar o meu filho para o mundo? Como é que eu encaro essas mudanças em mim mesma? Então, são dicas e são experiências que elas resolveram não só compartilhar entre elas, mas compartilhar com o mundo inteiro. Por isso, esse projeto se chama Aldeia, que nada mais é do que um canal de convivência para integrar ainda mais mães e pais em busca de uma educação, né, de uma convivência muito consciente com essas crianças. Eu estou recebendo aqui a Camila Zanetti, ela é professora de Direito, mas atualmente é mãe, né? Ela é empreendedora social. Tudo bom, Camila? Tudo, Carmen. Obrigada. Eu que agradeço. E a Ariane Oshiro, também empreendedora social. Ariane, tudo bom, Ariane? Muito obrigada. Ariane
Também é empreendedora social, ela é empresária e administradora, mas nesse momento são mães, né? Nesse momento somos mães e trabalhamos muito mais do que antes, Mais do que antes. Muito mais, Como é que certeza. surgiu a ideia de criar o Aldeia? Vocês se depararam com a maternidade, Sim. né? Você tem uma filha, Estela. Estela está com que idade? Está com 1 ano e 8 meses. 1 ano e hoje. meio, 1 ano e 8, né? É. E O Pedro, de 3 anos. De 3 anos. Isso. E aí, vocês já se conheciam? Nós nos conhecemos através do Facebook pela maternidade. Aham. E nos tornamos grandes amigas. Vocês começaram a compartilhar posts ali Isso. e tal, e... Uma vai conversando com a outra, a gente começou a participar, a gente participava dos mesmos grupos. Aham. E tinha os mesmos interesses, né, com relação à maternidade mais ativa, mais consciente, né, e aí a gente acabou se encontrando em algum encontro, piquenique, um encontro de brincadeiras, acho que foi um encontro de brincadeiras, que a Ari promoveu, e a gente não se desgrudou mais. E aí surgiu o projeto Aldeia. Isso, a Aldeia, na verdade, ela surgiu, claro, depois eu descobri que a Ariane tinha a mesma percepção. Ela é uma ideia minha, da Ariane e da Fernanda, que não está aqui. Eu e a Que Fernanda, também é mãe de primeira viagem. também é a mãe do Enzo, de 1 ano e 8 meses. Eu e a Fernanda éramos amigas de barriga, fizemos um curso de gestantes juntas. Quando nós tivemos os bebês, já tinha passado 2 meses, a gente se falava pelo WhatsApp de vez em quando. E eu falei, ai Fernanda, vem aqui em casa, tá um sol tão gostoso, um dia tão bonito, vem aqui pra gente conversar. E nós nos reunimos aquela tarde, conversamos, foi maravilhoso, e a gente saiu daquele enclausuramento que é o puerpério, né? E a gente, que é a fase logo depois da maternidade. Logo né? depois do que o neném nascimento. nasce, né? Que é aquela fase que você não quer sair, que você tem medo do bebê ficar doente, que você tem medo das cólicas, que você tem conflitos com a amamentação. E a Fernanda foi lá em casa e foi assim, ai meu Deus, que fresco, que coisa boa. E aí depois a gente começou a se reunir toda semana, chamamos outras amigas e criamos uma confraria. Toda semana a gente se reunia na casa de uma, a gente fazia um rodízio. E aí a coisa foi se expandindo, né? Nós passamos a ideia para outras mães, tem inclusive uma colega minha de trabalho, a Angélica, que a confraria dela tem 20 mães, e aí a gente percebeu que isso é uma necessidade. De trocar De informações. trocar informações, essa questão da comunidade, porque atualmente nossa sociedade é fechada, as mães estão... A gente está vendo algumas fotos aí, eu queria que Isso. vocês falassem pra gente o que é que nós estamos vendo. Tá, nesse momento a gente está vendo a inauguração do GAMAL, que é o grupo de apoio... Que foi agora no sábado, Foi né? no sábado, Grupo de Apoio à Maternidade Ativa da Aldeia. Esse grupo específico, ele tem o objetivo de se reunir mensalmente para a gente discutir questões do direito de gestar, parir, amamentar e a criação com apego. Ele é um grupo que vai trazer discussões sobre a humanização do parto, amamentação, sobre cuidados com o bebê, sempre com o apoio de algum profissional da saúde. Então, a gente está vendo aí pais, mulheres ainda gestantes e mães de bebês bem pequenininhos. Isso. Quer dizer, mistura todo mundo. Todo mundo, porque é aí que tem a questão da troca, né? Então, as mães que passaram pelo parto falam do parto, as mães que estão passando pela amamentação. Tô vendo que tem avós também, é isso? Tem avós, tem pais. Tem outros membros da família ali participando, isso. né? Essas fotos... Esse é É o Rick, né? o Rick Tibal, né? Que é a isso. neném dele, a Aline Doen, exatamente. Querido Rick. São fotos de partos naturais, né? E a gente trouxe eles para mostrar que é possível você ter um parto normal, apesar de todos os mitos envolvendo o parto normal. Se esse é seu desejo, você pode chegar lá. Então a gente usou essas fotos para apresentar lá no grupo. Ariane, quais são as maiores dúvidas que uma mãe que está perto de chegar ao seu nascimento do bebê ou aquela que já teve o bebê, o que vocês perceberam na prática nesses encontros com essas mulheres? Olha, a gente percebe que a gente não estava preparado, mesmo com todo... Por mais que a gente tenha lido tudo, nós não estávamos prontos. Porque quando o bebê nasce, ele é toda a surpresa que poderia haver na vida e a mudança. Por isso que a maternidade é esse marco na vida. Quando a gente pensou na aldeia, é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. É por esse provérbio africano. E é uma aldeia inteira porque a gente não sabe tudo, a gente precisa dessa comunidade. Precisa compartilhar, né? Aprender também e sair desse isolamento que é criado nas grandes cidades, né? E essa aldeia, ela se dá justamente no ambiente virtual, não é? Sim.
E vocês ainda não têm um espaço físico, vocês se reúnem em casas de participantes desse grupo, é isso? A gente se reúne em espaços parceiros. Atualmente nós temos uma escola de yoga que sempre abre espaço pra gente e às vezes a gente se encontra em praças ou em outros lugares. A gente está aqui com o... Abre para mim o Facebook, Juliana, por favor. Vamos abrir o Face aqui, tá? A aldeia, né? Tá no Facebook. Quantas pessoas participando a gente já tem? 350 curtidas. Quantos membros já tem a comunidade virtual? Vocês têm ideia? 350 350. também. Tá, aqui. Então são posts, são indicações, né, de livro, encontros que acontecem, o Gamal, né, esse grupo que é o grupo... Baixa só um pouquinho, Juliana. Não, só aqui no Gamal. Aí, Grupo de Apoio à Maternidade Ativa da Aldeia, quer dizer, já está desmembrando, né, esse projeto de vocês três, né, aqui. E aí, dividindo essa fase, compartilhando essa fase tão fundamental na vida de qualquer ser humano. Né? Não existe, gente, missão mais nobre e talvez uma das mais difíceis, né, de educar uma criança. Então, por isso, essas mulheres se reuniram e oferecem, é aberto para todo mundo? Sim, aberto para todos. Não só quem está em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, mas quem está em qualquer lugar do mundo, né? Pode trocar essas informações. É isso que é muito legal. E uma coisa que é fundamental também, como elas falaram, né? A gente viu aí a Camila contando do encontro da amiga, né? Depois de ter tido o bebê, e falar assim, ai, como é bom poder conversar, né? Parece que a gente respira. E sair um pouco de casa realmente é fundamental. Tem mãe que deixa, eu fui uma mãe que deixei de lado um pouco a vida social com receio de levar minha filha, né? A um lugar público. Primeiro, acho que por conta das doenças mesmo, né? Do que o ambiente pode contaminar e tal, aquela neurose de toda mãe, né? Não tem jeito. E também de incomodar os outros, né? Porque a criança fica incomodadinha, começa a chorar e tal, aí você tem que trocar fralda, enfim. Mas nada melhor do que você dar uma saidinha e tudo mais, relaxar, é fundamental, porque a mãe estando tranquila, o bebê também fica tranquilo. E foi pensando nisso, justamente nessa coisa de poder dar oportunidade às mães para ir num lugar específico, onde vai se encontrar com outras mães, né? Que uma ONG chamada Cinematerna elaborou sessões de filmes numa rede de cinemas, justamente para atender papais e mamães com seus filhos de 0 a 18 meses. É uma ideia muito bacana que você vai ver agora. No lugar da pipoca e do refrigerante, entra em cena o queridinho da criançada, leite na mamadeira. Nesta sessão especial, o papel do lanterninha não é chamar a atenção de ninguém, é ajudar na troca de fralda no escurinho do cinema. Carolina é mãe de primeira viagem na sessão. Nunca tinha visto nada parecido e adorou a ideia. Alguma vez você já imaginou vir no cinema e trocar a fralda do seu bebezinho? De forma alguma. Inédito, né? Mas muito legal a iniciativa, vale a pena. Pra gente poder sair de casa um pouquinho, né? Não precisar ficar só aqui em casa com o bebê. Depois que você teve o seu nenezinho, fazia quanto tempo que você não vinha no cinema? Ixi, antes eu já não estava vindo, então acho que uns 4 meses. Faz um tempinho já. Pelo menos uma vez por mês, as mamães finalmente podem assistir um bom filme na telona, sem o receio de levar o seu filhote, com medo de que incomode a pessoa ao lado. Muito pelo contrário, choros e brincadeiras são permitidos durante o filme. E para que nada saia do script, a ONG Cinematerna, que organiza as exibições, proporciona um ambiente todo especial. No caso, para as mães, não tem aquela preocupação, ai, será que se eu levantar, eu vou incomodar? Se meu neném chorar, estou atrapalhando o filme? Não. É para a mãe estar livre, para ela ter o conforto dela poder ninar o seu bebê, assistir o filme tranquilo, sabendo que ali não tem nada que atrapalhe, somente aquele conforto entre a mãe e o bebê. O ar-condicionado é mais ameno, mais agradável para o bebê, por causa que são bebezinhos desde 0 meses, recém-nascido, até os 18 meses. O som também é mais agradável, mais baixo, não é aquele
trailer barulhento, assim, que atrapalha, que vai assustar o bebê. E assim, aí também tem os trocadores, que para ter o conforto da mamãe, ai, nossa, vou ter que perder o filme, vou ter que ir no banheiro, ou no trocador, ou no fraldário. Não, não precisa. Também tem a parte de tapetinho ali, que as crianças podem brincar. Os filmes, eles são escolhidos de que maneira? São através de enquete, através do site do Cine Materna. Então, aí, uma semana antes do filme começar, são abertas as enquetes. No caso, abrem às sextas e fecham ao domingo. São 3 dias para você escolher os filmes. Aí sempre tem 2 ou 3 tipos de filmes. Aí as mamães se cadastram no site do Cine Materna e responde a enquete para ter a liberação dos filmes. Aí o mais votado é da próxima sessão. Mesmo com apenas 10 meses de vida, já é a segunda vez que a pequena Alice vai ao cinema. A mamãe Eliana confessa, às vezes é difícil sair de casa com o neném de colo. É por isso que sempre que pode, aproveita a chance. Como é que você imaginava que seria a primeira sessão e como é que foi de fato a primeira sessão? Eu acho que foi do jeitinho que eu imaginava mesmo. Conheci bastante mães. Eu gostei bastante mesmo, foi bem tranquilo, ela se sentiu em casa, assim, né? Dormiu o tempo todo. E agora que ela tá maiorzinha, né? Acho que ela vai ficar brincando. Acho que vai ser gostoso também. De fato, as sessões fazem muito sucesso. Desde a sua criação em 2008, o Cine Materna já levou mais de 200.000 mamães ao cinema em todo o país. Realmente dá para você aproveitar o filme e cuidar do filho ao mesmo tempo? Com certeza, porque como todos aqui são mães, então se o bebê chorar ou se ela ficar inquieta, ninguém vai achar ruim, né? Realmente eles tá todo mundo em casa, né? Tá todo mundo no mesmo barco, assim, né? Então, bem à vontade. Com certeza, com certeza. Que legal. Bacana, né? Então, reforçando para você aí que ficou interessada em participar dessa sessão, anote aí o site, é www.cinematerna.org.br. Tá aqui, ó, aqui na telinha. Próxima sessão aqui em Campo Grande está marcada para o dia 1º de julho, terça-feira que vem, sempre às 14h, tá bom? Então, entre no site e ajude a escolher o próximo filme. Depois de cada sessão de cinema, né, no Cine Materna, as mamães se reúnem para um bate-papo, para fazer um lanche, para confraternizar. É muito, muito bacana. E a gente só não filmou, só não gravamos as mães aí assistindo a sessão de cinema, porque é proibido, né, a gente acompanhar, a gente filmar isso, mas elas aproveitaram e muito. A Ariane, você foi coordenadora do Cine Materna aqui por um bom tempo. Fui sim. Qual que é a maior, assim, como é que as mães que vão a primeira vez no cinema, né, depois de ficar um tempo em casa, né, o que elas falam? A sensação delas, assim, como é que é? O que elas falam? Elas têm um pertencimento, assim, algo pertence a elas, porque parece que a gente perdeu o mundo. É verdade. A gente mudou tudo, então aquele mundo que era nosso não é mais. É. E daí elas passam a pertencer àquele mundo. Bom, a gente pode estar aqui com tudo que a gente veio, com o choro embutido, com a fralda, com os medos nossos que se aliviam às vezes, né? Estando coletivamente reunidas ali. Eu percebo assim, eu acho que não é nem o cinema, não é nem o filme que interessa. Sabe? É lógico que o filme é bacana, que você, né, você tem um momento ali de desprendimento daquele tempo que você está vivendo tão intenso, de cuidado, né, de cuidado. Mas o bacana é justamente esse encontro que promove, né, num lugar onde as pessoas vão mesmo para relaxar, para distrair, mas ali você agrega informação, né? Você agrega conhecimento, né? Troca de ideias, né? É muito gostoso. Eu frequentei muito o Cine Materna quando a Estela estava pequenininha e era assim, eu ficava esperando nas semanas passadas. É uma vez por mês. É uma vez por mês. Sempre na primeira terça-feira do mês. Isso. Então, reforçando a próxima sessão, vai ser no próximo dia 1º, né? 1º de julho, terça-feira que vem, às 14h, o site cinematerna.org.br. Dá licença só um minutinho, meninas. Olha, quem é mãe sabe o quanto que você passa a gastar de telefone depois que você se torna mãe, não é verdade? Gente, você liga, você quer ligar para amiga, você quer tirar uma dúvida, você quer falar com a sua mãe, você precisa ligar para o médico. Então, só estou citando um exemplo do quanto as pessoas precisam ter cada vez mais acesso a uma telefonia de qualidade e não se assustar no final do mês com a conta, né? Então, você está em Nova Andradina, Ponta Porã, Dourados, Corumbá, Ladário e Campo Grande,
a Vivo tem a solução que vai fazer você falar à vontade e não gastar uma fortuna no final do mês. Aliás, gente, é brincadeira o valor da conta que a Vivo Fixo está proporcionando para você. É a qualidade da Vivo no telefone fixo da sua casa ou da sua empresa. Você vai falar ilimitado com qualquer celular da Vivo no Brasil e com qualquer telefone fixo local. E tem tarifas reduzidas para outras operadoras. Sabe quanto é que você vai pagar por mês para ter tudo isso? R$19,90. Gente, quanto é que tá um saco de fralda? Um pacote de fralda? 69. O pacote de fralda. Para ter todos esses benefícios, você vai pagar R$19,90. Quem tá gastando com fralda sabe o que eu tô falando, hein? E você não precisa de instalação, é só plugar e usar. Então ligue agora, 3312-9292 e adquira seu Vivo Fixo na Contato. Comprando Vivo Fixo, você pode também ter a opção de levar esse aparelho aqui. Sai por 10 vezes de R$15,50. Um aparelho sem fio com vários recursos. E na compra do aparelho você ganha a bandeirinha para torcer pelo Brasil na Copa. Vivo Fixo Nova Andradina, Ponta Porã, Dourados, Corumbá, Ladário e Campo Grande por R$19,90. Tá muito barato, gente. É na Contato, 3312-9292. Daqui a pouquinho, atenção você que é mãe e tá chegando a hora de voltar ao mercado de trabalho. Você quer retornar com as atividades? Luciano Copini explica como é que você pode fazer isso de maneira bem bacana, em instantes, tá? O Viver Bem é o melhor programa de todas as manhãs do SBT-MS. Um beijo, Carmen. Viver Bem de volta e eu quero falar com você que está precisando se alimentar direito, está precisando repor vitamina C. A gente está nesse momento aí, começou o inverno oficialmente sábado, então tem essa oscilação, o dia já amanhece fresquinho, aí esquenta ao longo do dia, entra e sai de ar-condicionado. Haja saúde, né, para evitar gripes e resfriados. Você sabe que vitamina C é fundamental para prevenir justamente esses problemas típicos de inverno. Ah, não tenho tempo de espremer laranja, fazer suco. Tá aqui a solução, gente. É Natus Fruta. Vocês estão vendo ele vazio porque o pessoal toma mesmo Natus Fruta aqui no SBT. Natus Fruta é suco de laranja natural, feito com toda a qualidade, com toda a segurança. É feito com laranjas selecionadas, não tem açúcar, é o açúcar da própria fruta, tá? Não tem conservante, dura 15 dias na sua geladeira, é ideal para você repor as suas energias, matar a sua sede e se alimentar de fruta, de uma forma muito bacana. Natus Fruta em supermercados, padarias, lojas de conveniência, drogarias, você encontra Natus Fruta. É o melhor suco de laranja que você pode encontrar, tá bom? Não esqueça desse nome, tá? Natus Fruta. Gente, mulher que ganhou neném, uma hora vai voltar para o mercado de trabalho, né? É necessário. As mulheres hoje em dia são empreendedoras, são batalhadoras mais ainda do que nunca e se sentem completas quando trabalham. Mas é um momento dificílimo, principalmente quando é primeiro filho, né? E aí, você achava que fosse fácil? Não é. Então, depois de meses dando toda a atenção em tempo integral, aquele carinho todo, vamos prestar atenção agora nas orientações do psicólogo e consultor empresarial Luciano Copini para esse momento tão delicado, mas tão necessário. Bom dia, Carmen. Bom dia você que está acompanhando o Viver Bem. O nosso bate-papo de hoje é com você, mamãe, você que acabou de ter filho, mas quer voltar para o mercado de trabalho. Será que você vai ter dificuldade? O que você acha? Na verdade, quando uma pessoa for te entrevistar, mais importante do que saber há quantos meses você tem filhos, é mais importante que eles saibam como você se organizou em casa para conseguir trabalhar. Se você, por exemplo, tem condições de deixar essa criança numa creche, já é alguma coisa. Com um parente, com uma mãe, também é importante, desde que você consiga passar para a pessoa que te entrevista que você tem total condições de se dedicar naquelas horas pelas quais você foi contratada, não tem problema nenhum. Porque no mais, ser mãe é uma coisa maravilhosa, eu tenho certeza que você está curtindo bastante, tá certo? Se você tiver dificuldade em se organizar, conversa com a sua família. Se você for casada, conversa com seu marido. Estude possibilidades para que quando você chegue numa entrevista de emprego, você demonstre com clareza e profissionalismo que você é a pessoa certa para aquela vaga. Boa sorte e até semana que vem.
Obrigada, Luciano, que é um paizão, né, Luciano Copini, então tá sabendo bem do que fala, né? Camila Zanetti e Ariane Oshiro aqui com a gente. A Ariane também, vocês dão palestras, é isso, sobre isso, Ariane? E você que dá palestra, né, Ariane? Eu dou palestra. Para as mães que querem voltar ao mercado de trabalho, né? O Aldeia faz isso. A Aldeia faz isso. A gente fala muito do empreendedorismo materno também. Porque a mãe, ela tem a questão de poder ficar próxima do filho e poder trabalhar, voltar a ter esse retorno de mercado de trabalho, que às vezes não é só a questão financeira, mas também a necessidade que nós temos de atender essa realização profissional. Claro. É uma área que a gente aborda e consegue grandes resultados, porque primeiro que o exemplo é transformador, né? Começar por mim, eu transformei a minha realidade com isso, com o empreendedorismo. Você começou a trabalhar como empreendedora social, quer dizer, você passou a trabalhar na sua casa, você se organizou, como disse o Luciano? Sim. Você se organizou para voltar ao mercado de trabalho. E eu sou empresária e minha empresa é virtual, então eu continuo próximo do meu filho. E aí vocês trocam essas experiências, por exemplo, para mães que de repente estavam numa realidade totalmente diferente, né? A mãe que é manicure, a mãe que é profissional liberal, que é funcionária pública, enfim, trabalha nas mais diversas áreas. Vocês orientam como essa mãe pode voltar a esse mercado de trabalho? Sim, isso acontece. E as mães têm características intrínsecas dela que tem muito a ver com características gerenciais. Por exemplo, resiliência, trabalhar sob pressão, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Deve ser bem típico de mãe. E nós fazemos isso com maestria. E o mercado procura isso. Pessoas proativas que ele coloca com esse nome. Mas a gente tem isso de graça, porque a gente teve um treinamento muito bom durante... Opa! E como? Vocês estavam comentando no intervalo, né, falando do quanto a sociedade, né, as pessoas valorizam a barriga. Isso. Né? E depois, quando a mulher chega com aquele bebê, como é que é? Qual a relação que você estava fazendo? Na verdade, nós somos endeusadas quando estamos gestantes e quando a gente está com o bebezinho no colo, a gente é colocada na reclusão, né? Porque ninguém quer o barulho do neném, o trambolho do carrinho, o cheiro do leite. Ninguém quer a mulher com a cara cheia de olheira, cansada, às vezes irritada pela falta de sono. Então, nós não temos uma sociedade que é muito aberta, receptiva, né? Acolhedora ao pós-parto, ao puerpério, né? Então, por isso que a Aldeia também existe por essa questão, né? Então, a mãe tem que se recolher para amamentar, porque não pode amamentar em público. Ela não pode ir num restaurante que as pessoas ficam olhando porque o neném está chorando. Então, tudo isso precisa mudar. A gente tem que ter orgulho, né? Eu tenho orgulho de carregar minha filha no colo, de tá suja às vezes de tinta ou de comida, né? Essas coisas acontecem, fazem parte da vida. Isso que é assim mesmo, né? E tem que ser respeitada e deve ser vista com toda a naturalidade. Eu acho que projetos como esse, o projeto Aldeia, vamos colocar novamente, Carlos, o e-mail, a fanpage, né? Aqui de vocês. Tá, qual que é o endereço? facebook.com/aldeia materna. Aldeia Materna, tá? Isso. Vai lá no Facebook, coloca... Volta lá, Marcelo, coloca a imagem para mim, por favor. Tá ali na TV, Marcelo. Ali, enquanto isso, o Marcelo no telão aqui. O Marcelo coloca a fanpage aberta, tá? Para você poder compartilhar, né, todas as informações que tem ali. Parabéns, Camila. Obrigada, parabéns, Camila Zanetti, empreendedora social. Ariane Oshiro, parabéns, tá? Vocês são uns exemplos de mulheres, né, que têm na maternidade uma bandeira muito bacana, né, que é justamente de formar seres humanos melhores para esse mundo, né, melhores do que nós. Isso é muito bom. Obrigada. Obrigada, viu? Gente, a gente vai ficando por aqui. Amanhã nós estamos de volta para falar da relação. A gente falou hoje de bebês, né? Falamos hoje do começo da vida e amanhã nós vamos falar da terceira idade, né? Que tá bombando na tecnologia. Vocês já perceberam isso? Cada vez mais idosos estão buscando atualização. Eles estão no Facebook. Você vai conhecer uma senhora de 69 anos super antenada nas redes sociais. Tem também orientação para nutrição. Você tem mais de 60 anos ou você quer chegar depois dos 60 com uma qualidade de vida e muita disposição? Você não pode perder o Viver Bem dessa terça-feira. 5 para as 10 da manhã eu estou esperando você, tá bom? Tem jogo hoje. Ai, meu Deus do céu. Vamos papar camarão? Vamos lá? Vem o Delapa agora com mais uma delícia no Forno e Fogão. Fique no SBT-MS e você sabe que essa televisão, esse canal, faz de tudo para que você fique feliz e muito bem informado.
Beijo grande, até amanhã. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. It's your world, my world, our world today. And we invite the whole world to play. Es mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar.